Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. E no encontro de hoje, pessoal, eu trouxe para vocês algumas dicas, algumas recomendações, sugestões para a tão temida, né, por muitos, prova discursiva, sobretudo no tocante às dissertações argumentativas. Existem, de antemão, é necessário que nós comentemos diferenças entre o texto dissertativo argumentativo e o expositivo. Recorrentemente, as bancas costumam cobrar textos argumentativos, né? Que é onde você precisa criar uma tese e defender a sua opinião ali, tá? Mas existe também o expositivo, que é meramente para expor. Se você tem dúvidas sobre gêneros literários, tipologia textual, eu tenho até uma aula aqui no canal, tá? Recente, e de um resumo também que eu estou elaborando para vocês de língua portuguesa, que pode ser útil também para o concurso qual você está estudando. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos adiantar aqui. Pessoal, eu topifiquei algumas dicas e ao final eu tenho aqui um exemplo, tá? De um modelo para ajudar vocês aí. Primeiro ponto, respeitem o limite de linhas, bem como as margens laterais, inferiores e superiores. Gente, aquele padrão lá estabelecido pela banca, naquele formato de tabela com 30 linhas, ele também é avaliado aspectos de estética do texto. Como assim? Se você ultrapassa o final da linha, se você respeita, já está aqui em outro tópico, mas eu já vou adiantar, o recuo do parágrafo, é fundamental, tá certo? Você não pode jamais desrespeitar o recuo do parágrafo, você não pode jamais desrespeitar a quantidade de linhas. Se ela diz que são no mínimo 20, no máximo 30, utilize o mais próximo do máximo, tá certo? Também não pode passar, nem a falta e nem o excesso, vamos buscar o equilíbrio. Tenham atenção aos eixos temáticos. Ora, suponhamos que vocês estejam falando sobre segurança pública, então veja, vocês não têm nada com que relacionar com um assunto nada a ver, por assim dizer. Mas podem relacionar outras áreas dentro da segurança pública, desde que vocês não percam o raciocínio principal. Tudo bem? Veja, eu já havia falado do recuo do parágrafo, né, no tópico 3 aqui. E eu só quero enfatizar também o caso, no caso você faça como eu faço, eu tenho certa dificuldade com a letra, caligrafia não é das melhores, então eu utilizo letra de forma. Todavia, é fundamental que nós façamos as letras maiúsculas, sempre após os pontos, inícios de parágrafo, maior que as outras, para dar ênfase, para dar destaque que ela é a letra maiúscula, tudo bem? Vamos lá. Perdoem o latido aqui, mas vamos seguindo. Não fragmentem demais o texto. O que é isso, Mateus? Não picotem. Não deixem o texto ali muito cortado, cheio de cortes. Não façam muitos períodos. Tá certo? Num parágrafo, eu creio que 3 ou 4 períodos é mais que fundamental. Tudo bem? Você faz 6, 7, 8, acaba ficando desgastado o texto e pouco atrativo para a leitura. Não e nunca, jamais, em nenhuma circunstância, quero até enfatizar, utilizem gírias, palavras reduzidas, verbetes que vocês utilizam no dia a dia de vocês nas redes sociais, jamais. Lembrem, o texto precisa ser redigido em norma culta, padrão. Tudo bem? Mantenham sempre a ideia da impessoalidade. Lembrem que vocês estão trazendo, buscando convencer alguém, expor a opinião de vocês e nunca, jamais generalizem. Nós sabemos, todo mundo sabe, essa. Não, nunca, nunca, jamais. Prefiram utilizar o acredita-se, pensa-se, nota-se, verifica-se, tá bom? Utilizando sempre a terceira pessoa. Se vocês forem utilizar siglas, eu estava falando de gírias, já ia repetir. Se forem utilizar siglas, antes digam o que representa ou o que significa aquela sigla. Por exemplo, aqui é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Matheus, mas o meu avaliador não sabe o que é? Saber ele sabe, mas a ideia é que você está construindo um texto para qualquer pessoa ler. Não é uma tese, não é um TCC, não é nada disso. Você está concluindo um texto, uma dissertação argumentativa, tá certo? Para qualquer pessoa ler e compreender. Tudo bem? Sigam também a lógica de argumentação. A gente vai ver aqui a estrutura básica que eu sugiro para vocês, e ela é composta por introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Sigam esse raciocínio. Tudo que estiver na introdução, desenvolvam ali nos desenvolvimentos 1 e 2. Tudo bem? Depois, lembrem que argumentar é convencer, é buscar persuadir quem está lendo. Tá certo? Agora, utilizando isso com técnicas adequadas, exemplos de argumentação para buscar convencer a causa-consequência. Isso traz isso como consequência, isso acarreta aquilo ali. Então, veja, utilizando esses parâmetros, tá certo? Outra coisa, só escreve bem quem ler bem, ou ler com frequência. Tudo bem? Busquem ler, sobretudo visitar sites aí tais quais da OMS, do IBGE, da ONU, o mapa da violência.
um site de notícias de sua preferência. Estejam sempre antenados e antenadas aí com as principais notícias e informações. Ser claro e objetivo é o mínimo para uma redação. Nada de arrodeios, nada de contornos, nada de tentar deixar o teu texto ali muito juridiquês, não, eu vou botar um termo jurídico, eu vou... Não, calma, você não está fazendo uma petição inicial, não é um recurso, é uma dissertação, tudo bem? Cuidado para não confundir. Inicie sempre o rascunho com breves anotações. São ideias, pessoal, que possam surgir na cabeça de vocês. O tema é segurança pública. Eita, eu vou falar sobre o conceito constitucional de segurança pública, os órgãos que compõem a segurança pública. Então você vai pontuando. Ao término você lê o teu rascunho. Agora detalhe, você já vai fazer o rascunho nos moldes padrões aqui que vocês vão aprender, tá certo? Vamos lá. Título só se for solicitado. Se o avaliador não solicitou que você coloque, não precisa, tá bom? Outra coisa, coesão, que é a sequência entre os elementos do texto, é fundamental. E isso você vai fazer pelo meio lexical. Que é isso, Matheus? Pelo uso das palavras, tá certo? Pela repetição não reiterada do mesmo termo. Você pode utilizar sinônimos, tá certo? Você pode usar termos que se assemelham ali, só cuidado também para não confundir e meter os pés pelas mãos. Tudo bem? A estrutura ela é essa, tá certo? Formada por uma introdução com 5 linhas, detalhes, 5 linhas irão fazer, eu sugiro que seja a composição da introdução, seja formada por 5 linhas, e a introdução nada mais é do que uma apresentação, é o momento no qual você firma um compromisso ali, tá certo? Cria ou demonstra quais serão os teus tópicos frasais, aqui eu estou sugerindo 2, desenvolvimento 1 e 2, e a extensão, que é uma breve análise ali sucinta do que você vai apresentar, tudo bem? Nos desenvolvimentos, eu peço que vocês utilizem 9 linhas para cá. Bom, nesse contexto, eu gostaria que vocês utilizassem, buscassem, na verdade, efetivar os argumentos. Repitam sempre o que vocês colocaram na introdução. Matheus, eu posso repetir do jeito que eu coloquei lá? Exatamente, do jeito que você colocou lá, tá certo? Ou mais próximo disso. Lembrem, trata-se da parte mais importante do texto, tá certo? Conectores são primordiais. Vocês verão aqui no exemplo que eu trouxe, que eles ajudarão, tá, você a seguir aí nessa construção lógica do teu texto. Lembrem, cada desenvolvimento precisa ter início, meio e fim. É como se um desenvolvimento fosse uma redação dentro da redação, tá bom? Então vejam, 5 para introdução, 5 para desenvolvimento 9 para desenvolvimento 1 e 9 para desenvolvimento 2. Já a conclusão, eu também sugeri que vocês utilizassem aí 5 linhas, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem no mínimo 2 períodos, tá? E não devem ser apresentadas ideias novas, isso aí jamais, até deixei numa cor diferente aqui. Jamais apresentem ideias novas na conclusão, este não é o momento para isso. A conclusão é só o encerramento, é o fechamento ali do que você tem por apresentar. Eu vou diminuir aqui, pessoal, depois eu aumento novamente, só para que vocês possam ver a estrutura que eu criei. Aí foi demais, só voltar um pouco. Então, percebam, o texto, eu busquei fomentar aqui para vocês. Deixa eu diminuir um pouco mais. Infelizmente vai ter que ficar assim mesmo. Aqui nós temos 5 linhas, o cinza é a introdução. Em 9 linhas nós temos o primeiro desenvolvimento, ou desenvolvimento 1. Em verde nós temos o desenvolvimento 2. E em azul mais claro nós temos a conclusão com 5 linhas, ou seja, ainda sobram 2 linhas de segurança, caso você tenha a letra um pouco maior, um pouco mais espaçada, tá bom? Busquem, gente, respeitar o que eu falei lá, são as margens laterais, o recuo do parágrafo, claro que você não tem a ferramenta que os programas de texto têm, mas vocês podem utilizar a caneta, um ponto de referência, não sei, de repente a tampa da caneta, alguma coisa para marcar, mas façam e deixem evidente isso aqui. Lembrando do uso das letras, né, maiúsculas para justificar o início ou após pontos. Tudo bem? Aqui eu quero só que vocês vejam, vou até aumentar um pouco mais o zoom, o termo que eu utilizei para definir ou trazer em cada momento. Veja, na introdução eu iniciei dessa forma. É de fundamental importância a análise acerca disso, disso, disso e disso. Aí, consoante isso, é notado aquilo, aquilo e aquilo outro. Após o notado, eu recomendo que vocês façam a inserção dos desenvolvimentos, 1 e 2, tá bom? Aí vocês vão citá-los aqui, aí já no desenvolvimento 1 vocês vão dar uma ideia de que você está iniciando uma argumentação, então veja, você pode utilizar o primeiramente,
em uma análise inicial, em primeira análise, vale salientar inicialmente. Então, quer dizer, termos que possam propor aí ao avaliador que você está realmente iniciando. E lembrem, sempre fazendo menção ao desenvolvimento, conforme você colocou na introdução. Aqui eu dei a ideia de 2 períodos, mas está pouco, tá, gente? Para 9 linhas, 2 períodos é pouco. Aqui o ideal é que seja entre 3 e 4, mas eu acredito que 3, a depender da forma que você está elaborando, seja suficiente. 4 só por segurança, a depender, para não ficar um texto também com muitas informações ali, tá bom? Veja que aqui para a retomada eu utilizei o ainda assim, interligando a ideia proposta aqui com a que virá, tá bom? Por consequência, o segundo desenvolvimento eu iniciei com o outro sim, mas poderia ser também com o segundamente. Vale também comentar, é importante também ressaltar uma ideia de inclusão, a primeira ideia do desenvolvimento 1, tá certo? Mas enfatizando que vem aí uma ideia nova. Aqui eu não coloquei nenhum período, né? Mas foi só por aspecto de estar construindo mesmo. Mas repito também que são de 3 a 4 períodos. Nós temos que são períodos. Ponto final, pessoal. Onde tiver um ponto final é um período, tá bom? E aí a ideia é que vocês construam aí entre 3 ou 4. Por fim, você vai utilizar aqui um conectivo conclusivo. Aí é importante demais que vocês vejam as conjunções, tá? A fim de vocês poderem utilizar devidamente, de maneira apropriada, essas ferramentas, né, linguísticas na hora de construir o teu texto dissertativo argumentativo. Por fim, veja, eu utilizei aqui o diante do exposto, é perceptível isso, isso, isso e isso. Eu poderia até repetir o que eu falei em desenvolvimento 1 e 2 de forma sucinta e fechar apenas a ideia. Nada de criar ideias novas nesse momento. Não é o momento propício para isso. Tudo bem, pessoal? Era isso. Agradeço aos que ficaram até aqui. Desejo muita sorte. Dissertação é prática, não adianta. Esse conteúdo teórico está resumido aqui, está breve. São dicas, veja, mas não existe esse negócio de você dizer, não, eu vou aprender. Não, você vai praticar. Você vai praticar, pegar esse modelo, né, ou outro modelo de sua preferência, e vai praticar. E com a prática a gente chega assim, bem próximo aí da satisfação, tá bom? Que Deus os abençoe, até o próximo vídeo. Se curtiram, pessoal, eu peço que vocês ajudem a fortalecer. Agradeço de antemão a fidelidade e o compromisso aí para com o canal. Estamos crescendo devagarzinho e com a ajuda de Deus alcançaremos aí muito mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.